Você já se perguntou por que tantos desistem antes de chegar aos 100 mil? É porque eles não sabem da mágica que acontece depois. Hoje, eu vou te mostrar o que muda, de verdade, quando você atinge esse marco. E eu posso te afirmar isso com convicção, depois de anos acompanhando de perto a jornada financeira de quem venceu. A maioria das pessoas vive em um ciclo interminável. Trabalha, paga contas, tenta guardar um pouco, mas sente que nunca sai do lugar. Você talvez já tenha passado por isso. Junta R$ 1.000, depois perde. Junta R$ 5.000, vem uma emergência. E quando finalmente chega perto dos 20 mil ou 30 mil, parece que os imprevistos dobram de tamanho. É como se o dinheiro nunca fosse o bastante, e o progresso sempre lento demais. Você olha para o lado e vê gente crescendo, investindo, viajando, e pensa, o que eu estou fazendo de errado? Mas a verdade é que você está enfrentando a fase mais difícil da construção de patrimônio, o início. Essa é a parte em que a disciplina importa mais do que os resultados visíveis. É quando os juros compostos ainda parecem fracos e os sacrifícios grandes demais. É aí que muitos desistem. O que quase ninguém te conta é que a partir de um certo ponto as coisas mudam. Depois dos 100 mil, o jogo começa a virar. E o que parecia impossível se torna inevitável. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Neste vídeo, você vai descobrir os 10 pontos que tornam os 100 mil US um divisor de águas na sua vida financeira. Vamos falar sobre o impacto psicológico desse número, o efeito bola de neve dos juros compostos, o acesso a investimentos melhores e como sua mentalidade muda completamente a partir daí. Você vai entender por que esse valor é mais do que um número, é um gatilho de transformação. E o melhor, vai ver que é possível chegar lá com consistência e estratégia. Os 100 mil é um marco psicológico e financeiro. Chegar aos 100 mil reais muda sua cabeça. Antes, cada centavo parecia um esforço enorme. Agora você percebe que é capaz de acumular patrimônio real. Isso cria uma confiança que ninguém tira. Psicologicamente, é como vencer o chefe de uma fase difícil no jogo. Você passou pela parte mais lenta e mais frustrante, o início. Financeiramente, esse número te posiciona em outro nível. Os investimentos começam a render quantias mais relevantes. Se antes os juros mensais te davam 50 reais, agora começam a passar de 500 reais. É o momento em que você para de lutar só para juntar dinheiro e começa a ver o dinheiro trabalhando por você. Esse marco te tira da mentalidade de escassez e te coloca numa mentalidade de crescimento. E o melhor, ele prova que consistência funciona. Quem chega nos 100 mil dificilmente volta a ser a mesma pessoa financeiramente. Com menos de 100 mil dólares, os rendimentos parecem simbólicos. Você investe e recebe 20 dólares, 30 dólares por mês, o suficiente para um lanche. Mas quando você ultrapassa esse patamar, tudo muda. Os juros compostos começam a mostrar sua força. Imagine aplicar 100 mil dólares em algo que renda 1% ao mês. São 1.000 dólares mensais de retorno, sem precisar trabalhar por isso. É como se você tivesse criado uma mini fonte de renda passiva. Esse valor reinvestido acelera ainda mais o crescimento do seu patrimônio. E é aqui que você sente que não está mais sozinho na jornada. Seu dinheiro entrou no jogo como seu aliado. A diferença é brutal. Você percebe que pode sair da corrida dos ratos. Pode planejar melhor, pensar em liberdade, em tempo, não só em sobreviver. É o momento em que você deixa de ser 100% operário do dinheiro e começa a virar dono dele. A partir dos 100 mil dólares, os juros compostos deixam de ser apenas uma teoria e passam a ser uma força real agindo ao seu favor. Cada mês que passa, o crescimento acelera. Você reinveste os rendimentos, que geram novos rendimentos, que crescem ainda mais. É como empurrar uma bola de neve do topo de uma montanha. No começo ela é pequena e difícil de mover, mas conforme desce, ela ganha velocidade e volume sozinha. E quanto mais você alimenta essa bola com novos aportes, mais poderosa ela se torna. Em poucos anos, o patrimônio dobra, não porque você trabalha mais, mas porque o dinheiro está agindo por você. Esse é o verdadeiro segredo dos ricos.
Eles constroem máquinas de multiplicação silenciosas, e o ponto de partida costuma ser justamente ali, nos primeiros 100 mil. É aí que a mágica deixa de ser promessa e vira realidade. Quando você chega aos 100 mil reais, a forma como vê o dinheiro muda drasticamente. Antes, qualquer oportunidade parecia boa, porque você ainda estava lutando para juntar um valor significativo. Mas, a partir desse ponto, você começa a ser mais seletivo. Agora, o seu foco não é só acumular, mas fazer cada real trabalhar da melhor forma possível. Você começa a questionar mais sobre os investimentos, a pesquisar mais, a analisar a rentabilidade e os riscos. Não aceita qualquer proposta que apareça, porque entende o valor do seu patrimônio. Essa mentalidade de ser exigente reflete diretamente no seu progresso. Você não vai mais perder tempo com opções de baixo retorno ou com promessas vazias. A partir dos 100 mil, seu dinheiro não pode ser desperdiçado, e você começa a tratá-lo como um bem valioso, que precisa ser bem administrado. Isso te coloca no controle total da sua jornada financeira. Com 100 mil reais, você abre portas para uma gama de investimentos mais vantajosos. Antes disso, muitas opções estavam fora do seu alcance, ou simplesmente não faziam sentido para um capital menor. Mas ao atingir esse marco, o cenário muda. Agora você pode investir em fundos imobiliários, ações de empresas sólidas, ou até mesmo em empreendimentos mais complexos, com maior potencial de retorno. Bancos, corretoras e gestoras de investimentos começam a te enxergar de forma diferente, oferecendo opções mais exclusivas e, muitas vezes, com menores taxas. Além disso, os investimentos que antes pareciam de alto risco começam a ser mais acessíveis e compreensíveis. Você já tem a experiência e o conhecimento necessários para diversificar de forma inteligente, protegendo seu patrimônio e, ao mesmo tempo, buscando melhores retornos. Esse é um ponto crucial para quem quer realmente construir riqueza. O acesso a oportunidades melhores é um dos maiores benefícios de alcançar os 100 mil reais. Ao atingir os 100 mil reais, a sua abordagem financeira deixa de ser reativa e passa a ser estratégica. Você começa a pensar no longo prazo, não mais apenas no presente. Agora, cada decisão de investimento é analisada com mais cuidado e visão. Você aprende a diversificar, a balancear risco e retorno, a usar os juros compostos a seu favor de maneira mais eficiente. É quando o dinheiro deixa de ser algo que você apenas guarda e começa a ser um ativo que você gerencia ativamente. Você também se torna mais disciplinado. O foco agora é em ter um portfólio de investimentos bem estruturado, ajustado à sua tolerância ao risco e aos seus objetivos. Ao invés de ações impulsivas, você toma decisões baseadas em um plano de longo prazo. A sensação de controle e previsibilidade financeira aumenta. Esse nível de estratégia não é só para enriquecer, mas para preservar e multiplicar sua riqueza ao longo do tempo. Quando você atinge os 100 mil reais, sua mentalidade começa a mudar de forma irreversível. Você passa a entender que não é apenas o dinheiro que vai te levar à liberdade financeira, mas a forma como você pensa sobre ele. A mentalidade de escassez dá lugar a uma mentalidade de abundância. Você deixa de ver o dinheiro como algo a ser guardado com medo de perder e começa a enxergá-lo como uma ferramenta poderosa para alcançar seus objetivos. Você se torna mais confiante em relação ao futuro, mais disposto a assumir riscos calculados e mais focado em aumentar seu patrimônio de forma consistente. A confiança na sua capacidade de multiplicar seu dinheiro cresce e você começa a acreditar que alcançar grandes somas não é sorte, mas resultado de disciplina e boas escolhas. Essa mudança de mentalidade é essencial para quem deseja continuar crescendo financeiramente. Ela é a base para os próximos passos rumo à independência financeira. Chegar aos 100 mil reais traz algo que muitos consideram o maior benefício: liberdade. Liberdade para tomar decisões sem a constante preocupação com as contas do mês ou com o risco de um imprevisto financeiro arruinar sua vida. Agora,
Você tem a flexibilidade de escolher como gastar seu tempo e seu dinheiro. Pode optar por investir em novos projetos, expandir seus conhecimentos ou até mesmo tirar um tempo para descansar sem o peso da insegurança financeira. A preocupação constante com a sobrevivência financeira dá lugar a um foco maior no que realmente importa para você. Essa liberdade vai além das finanças. Ela te permite viver de forma mais autêntica, com menos estresse e mais satisfação. Pode ser a chance de investir em sua saúde, melhorar a qualidade de vida, ou mesmo mudar seu estilo de vida, de acordo com suas aspirações. O controle que você ganha sobre sua vida é, sem dúvida, um dos maiores benefícios do patrimônio acumulado. Com 100 mil, você tem acesso a uma gama muito mais ampla de opções de investimentos e estratégias financeiras. Antes, com um capital menor, as opções eram limitadas a investimentos de baixo risco e baixo retorno, como poupança ou CDBs. Agora você pode diversificar de maneira eficaz e buscar maiores oportunidades de crescimento. Você pode explorar investimentos mais sofisticados, como ações de empresas sólidas, fundos imobiliários, ETFs, ou até mesmo investimentos alternativos, como startups e criptomoedas, caso tenha apetite para riscos calculados. Cada uma dessas opções oferece diferentes formas de alavancar o seu patrimônio. Além disso, a estratégia de investimento se torna mais refinada. Você pode adotar uma combinação de diferentes tipos de investimentos, ajustados ao seu perfil de risco, com o objetivo de maximizar os ganhos a longo prazo. O conhecimento que você adquire ao diversificar suas escolhas financeiras é essencial para manter e aumentar sua riqueza ao longo do tempo. Com 100 mil reais, a ideia de gerar renda passiva começa a se tornar uma realidade palpável. Até esse ponto, o foco de muitos é acumular e proteger o patrimônio. Mas ao atingir essa marca, você começa a pensar em formas de fazer seu dinheiro trabalhar para você, sem a necessidade de esforço constante. A geração de renda passiva é uma das maiores alavancas para a construção de riqueza sustentável. Com os 100 mil reais, você pode começar a investir em ativos que gerem fluxo de caixa constante, como fundos imobiliários, dividendos de ações ou até mesmo investimentos em títulos de renda fixa mais rentáveis. O conceito de ganhar dinheiro enquanto você dorme começa a se tornar parte do seu plano financeiro. E o melhor, esse é um processo que se retroalimenta. Quanto mais você reinveste os rendimentos passivos, maior o retorno que você pode gerar, criando uma fonte de renda constante e crescente. Agora, você não está mais apenas buscando acumular dinheiro, mas está criando fontes de renda duradouras. Isso encerra nossa jornada sobre o impacto dos 100 mil.